o leproso purificado. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, glorificando a quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Este convite foi me feito já há algumas semanas, quando eu pedi para nossa irmã Thalita ir ali ministrar ali, levar a palavra do Senhor num culto das irmãs. Foi bênção do Senhor Jesus. E ali ela me disse: vou estar levando você ali na minha igreja para estar levando a palavra do Senhor. Aí eu falei assim: irmã, eu não sou preletora não, irmã, mas vamos fazer a vontade do Senhor, né? E cá estou, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos estar entrando na palavra. Eu gostaria também de estar dizendo ao pastor Nilson, meu esposo não pôde estar aqui, porque o meu pequenininho, ele está tomando antibiótico. Esse tempo frio, né, acaba prejudicando as nossas crianças. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. É Ele que cura, Ele que liberta, Ele que transforma, né? Então Ele está cuidando, eu creio. Mas nós também temos que vigiar, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Então Ele está lá em casa, disse Ele que está assistindo a transmissão, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, vamos fazer o que o Senhor colocou aqui no meu coração. E como já foi dito aqui, a palavra primeiro vem aqui, ó, para depois ser transmitida para a igreja. Nesta época aqui, né, um leproso. Para quem não sabe o que é lepra, é uma doença, né? É uma doença infecciosa, é uma doença crônica. Hoje ela é conhecida como hanseníase. Creio que a maioria dos irmãos aqui já deve ter falado, né, dessa doença. São umas erupções que dão na pele e realmente quem tem é muito sofrido, é muito doloroso. Antes não tinha cura, mas hoje tem cura. Além, né, do nosso Senhor Jesus curar, temos o tratamento, né, que o Senhor concedeu aí a inteligência aos médicos, né, para que viessem a fazer os medicamentos. Hoje tem os medicamentos, né, e eles são, um tratamento é disponibilizado pelo SUS. É um processo realmente difícil para quem contém, né, para quem tem essa doença. Ela é transmitida, né, propagada aí por gotículas. E só que naquela época não existia cura nenhuma. E as pessoas que tinham essa doença, elas eram expulsas da sociedade. Elas eram consideradas impuras. Agora imagina para nós que amamos o abraço, o afeto, o toque, um simples aperto de mão não poderia ser dado naquela época. E nós enfrentamos, né, esses tempos aí, a pandemia, que também a gente ficou, né, distanciado das pessoas. Só que naquela época era muito mais vergonhoso. Por quê? Porque ali, quando um impuro, né, ele ia querer estar no meio da multidão, ele tinha que estar impuro, impuro. Imagina a vergonha que a pessoa não passava. Ali está falando, declarando que ela tinha lepra. Mas só que neste momento aqui, este leproso, ele encontrou a cura, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele cura, irmãos. Ele transforma, Ele liberta. E Ele não mudou. Nós temos que nos achegar mais ao Senhor, para que Ele venha curar, para que Ele venha transformar as nossas vidas, para que um dia nós possamos ver Ele face a face
Glória a Deus, aleluias. E voltando aqui na palavra, eu gostaria de estar comparando, né, parafraseando esta palavra aqui de Mateus com outro leproso que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. A maioria dos irmãos, né, com certeza conhece a história de Naamã. Naamã também era leproso, só que tinha uma diferença entre esses dois leprosos, né? Uma não, algumas diferenças. Aquele leproso lá de Mateus 8, quando a pessoa era, né, dita que ela era impura, que ela tinha lepra, as vestes dela era rasgada, o cabelo não podia pentear, eles tinham que cobrir a boca, né, para que as gotículas não voassem em ninguém. Então você já via de longe quem era um leproso. Já Naamã, não. Naamã, ele era o quê? Aqui a palavra do Senhor vai falar que ele é um chefe do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem, né? Ele era valoroso, mas, porém, leproso. Só que acontecia o quê? Ele se escondia debaixo daquela roupa. A roupa de um chefe do exército era aquelas armaduras pesadas, aquele monte de pano. Então, ninguém sabia que ele estava com lepra. Muitas das vezes, ele tocava e a pessoa acabava ficando doente, mas não sabia que era ele que estava contaminando as pessoas. Então, a diferença que nós vemos aqui entre Naamã e este leproso, e que fala em Mateus, a diferença, além de ser essa, né, das vestes, da posição, que ninguém sabia que ele era leproso, era o quê? Que o leproso de Mateus, ele reconheceu a sua doença, e ele reconheceu que só tinha um digno, né, que poderia curar ele. Já Naamã, as pessoas ali falavam, né, teve ali uma menina que foi usada, né, por Deus, que falou que ali tinha um profeta. Ela fala assim: então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel, né, que se ele conhecesse o profeta que havia em Israel, ele ia ser curado. Só que Naamã, muitas das vezes nós somos como Naamã. Nós não queremos nos humilhar, nós não queremos nos prostrar diante de Deus. Nós somos orgulhosos. Então, não adianta nós ficarmos escondendo atrás de roupas, de vestes. O meu ministério, ele fala muito sobre vestes, né? Que não podemos cortar o cabelo, mas nós temos que cuidar do nosso interior. Não adianta nada a aparência ser de uma pessoa crente. Nós temos que ter o nosso interior lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então não podemos ser aqui como Naamã, né? Que se escondia debaixo daquela roupa, que se escondia debaixo de cargos, né? Ele era um chefe, mas só que ele se escondia através de tudo isso. E nós temos que mostrar, nós temos que ser aqui como esse leproso aqui de Mateus, que fala: eu me rendo ao Senhor. Ele adorou ao Senhor e se rendeu aos pés dele. E o mais importante, ele falou o que ali na palavra? Ele falou assim, ó, dizendo: se quiseres, podes tornar-me limpo. Então é tudo na vontade do Senhor. Passamos tribulação, passamos perseguição, mas é tudo para a vontade do Senhor. Então nós temos que entender que se o Senhor quiser, no tempo dele, ele vai nos honrar. Basta nós o quê? Se humilhar debaixo da potente mão do Senhor Jesus, para que ele venha nos exaltar, para que ele venha nos libertar. E ali em Naamã, ainda ele tinha ali seus servos, que ele falou assim, no caso assim, ele falou assim: Senhor, é demais você se lavar ali no Rio Jordão? Porque ele não se achava que
ele fica, nossa, é muito humilhante para mim ali e me mergulhar ali naquele rio sujo. Tem tantos rios melhores, né, mais limpos. Ele não queria se humilhar. Ele não quis isso. Mas a palavra do Senhor, se não me falha a memória, eu acho que é em Tiago, fala assim: humilhai-vos debaixo da mão do Senhor Jesus. Então nós temos que humilhar, temos que mergulhar onde quer que o Senhor nos leve, porque Ele sabe o que é bom para nossas vidas. Muitas das vezes nós passamos por tribulação, por perseguição, falando: Senhor, eu não vou aguentar, Senhor. Mas o Senhor, Ele está cuidando, Ele está com cada um de nós. Nós só temos que nos derramar na presença do Senhor e querer que Ele faça a vontade dEle, porque Ele vai fazer. Seja aí uma dificuldade que você tem no seu lar, seja com seu esposo, com seu filho, o Senhor vai fazer no tempo dEle. Então aqui nós temos que reconhecer, como esse leproso de Mateus: se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus disse o quê? Quero ser limpo. Ali quando ele tocou naquele leproso, aos olhos da multidão, né, que ali, quando o leproso chegou, ele não usou aquela regra, né, que fala assim: impuro, impuro. Ele não usou essa regra. Ele simplesmente adorou ao Senhor e o Senhor veio e tocou nele. Mas para aqueles que sabiam que aquele era um leproso, talvez ficaram assim: nossa, o Senhor Jesus agora ele está impuro também, igual aquele leproso. Mas não, o Senhor, Ele é a cura. Ele é a cura para os nossos problemas. Ele é a cura para aquilo que nós achamos impossível. Mas para Deus, nada é impossível. O Senhor, Ele faz, Ele desfaz a hora que Ele quer. Então, vamos nos render à presença do Senhor, para que Ele venha nos exaltar, para que Ele venha nos curar, nos libertar, transformar. Eu não sei o que você almeja, eu não sei o que você deseja nesta noite, ou tem pedido ao Senhor, mas como já foi louvado aqui, a boa obra Ele vai cumprir. O que Ele começou, Ele vai cumprir. Basta simplesmente nós nos render à vontade do Senhor, porque Ele vai cumprir. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sou bem assim, pontual com a hora, e eu vou estar aqui antes chamando a minha cunhada para estar louvando o hino aqui, e com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Deixa o Senhor falar ao teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus entrar ali no teu coração. Eu falei: Senhor, será que é este louvor mesmo que o Senhor quer que eu louve? E aqui os jovens, né, é um grupo de louvor abençoado, falou: enche-nos, toca-nos, cura-nos. E é isso que nós vamos louvar aqui esta noite, porque eu creio que o Senhor, Ele vai tocar, Ele vai curar, Ele vai libertar. Então deixa ser tocado pelo Senhor Jesus, deixa ser tocado pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Pega aquele, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Nós fazemos esboço, nós fazemos um monte de coisa, mas o Senhor, Ele trabalha da maneira dEle. Aleluia, Jesus. Quem souber, louve conosco. Aleluia. Enche aquele que deixa ser enchido. Se você esta noite não deixou que o Senhor falasse ao teu coração, que você não deixou que o Senhor te enchesse, não perca a oportunidade, irmãos. Não deixa para amanhã se derramar na presença do Senhor. Não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. Então busque ao Senhor verdadeiramente, entre na presença dEle, se derrame aos pés do Senhor Jesus, porque só Ele, este mundo jaz no maligno. O Senhor, Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. É no deitar, é no levantar, Ele está conosco. Mas nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Nós temos que deixar Ele nos usar. Eu confesso para os irmãos que eu tinha uma outra palavra em mente quando a irmã me convidou.
Eu falei assim, eu vou ministrar aquilo que eu já ministrei ali na minha igreja. Mas o Senhor, Ele trabalha diferente. Aí, eu ali no trabalho, sem tempo para meditar, sem tempo para chegar em casa, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o Senhor falou assim, eu estou no controle. As irmãs aqui louvaram o hino, eu não lembro qual é o hino que era, só sei que falava assim, calai-vos e eu pelejarei por vós. Alguma parte referente a isso. Então assim, nós temos que nos calar e deixar o Espírito Santo falar. Deixar Ele conduzir a nossa vida. Porque se Jesus está no barco, tudo vai bem. Não há doença, não há nada que tire-nos da presença do Senhor. Então nós temos que ser simplesmente assim como esse leproso. Chegou e o adorou. Senhor, eu te agradeço por este dia. Tá difícil, eu estou desempregado, mas eu te agradeço. Porque o Senhor é aquele que cuida de mim, que cuida da minha família. Então vamos adorar e exaltar o nome do Senhor, que nós vamos ser cheios, que o Senhor, Ele vai aqui, como falou esse hino, Ele vai queimar todo o pecado, Ele vai queimar todo o mal, em nome de Jesus. Nós simplesmente temos que dar lugar para que Ele venha fazer em nossas vidas. E eu quero agradecer aqui a oportunidade, a rica oportunidade aqui pelo convite da irmã Thalita, a confiança do pastor, né? Que se falou assim, não, pode ir, irmã, você conduziu bem o culto lá, deve pregar. Eu falei, não, pastor, assim, é mistério de Deus, é mistério de Deus. O Senhor falou que Ele me chamou para louvar o nome dEle, igual aqui a minha cunhada falou, né? Ela falou que ela não é cantora, eu também não sou cantora. O Senhor me chamou para levita na casa do Senhor. Mas nós temos, como obreiros, nós temos que manejar bem a palavra do Senhor. E nós só manejamos bem a palavra do Senhor com joelho no chão, a boca no pó, né? Buscando a presença do Senhor. Ele vai falar, Ele vai encher, Ele vai transbordar. Nós que somos vasos na mão do oleiro. Eu quero agradecer em nome de Jesus a rica oportunidade e espero que o Espírito Santo venha falar e melhor cada coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluias, glória a Deus. Palavra abençoada. Se todos prestaram atenção, né, no que Deus quis falar conosco. Eu estava ali sentado, Deus falou algo forte ao meu coração. Se você reparar, né, a história, Deus usou ela para falar de dois leprosos. Um que se vestia e as pessoas olhavam para ele e sabia que ele era leproso. O outro que se vestia e olhava para ele e não sabia que era leproso. E aí Deus falava ao meu coração, imagine se esses dois se encontrassem. Será que eles falassem, você é leproso, e o outro falar, não, você é leproso? Ou será que eles iriam tratar um bem o outro? Porque na verdade era leproso. Trazendo isso para a igreja. Muitas das vezes nós, dentro da igreja, olhamos para o irmão e queremos apontar o erro do irmão. Mas muitas das vezes nós estamos igual ao irmão. Mas a armadura está tampando aquilo. Então vamos refletir. Todos nós temos uma lepra. Muitas das vezes nós não sabemos qual é a lepra, mas nós temos. Em outras palavras, todos nós temos defeito. Todos nós somos imperfeitos. E é só Jesus. Se você reparou a palavra, só Jesus que pôde, Deus que pôde curar os dois. Aleluias. Mas algo me chamou a atenção nessa palavra. Que tinha uma menina, ela não apontou, falou, você é leproso. Não, falou assim, eu tenho Jesus que pode te curar, ou seja, eu tenho um Deus, eu tenho um profeta lá, que é usado por Deus e pode te curar. Então nesta noite é momento de eu e você parar de olhar os defeitos do irmão, mas sim mostrar a solução, que Jesus pode te ajudar, Jesus pode te trazer para perto do Senhor, Jesus pode mudar o teu jeito, Jesus pode te usar você, Jesus pode fazer maravilha na tua vida. Mas muitas das vezes nós estamos olhando, a irmãzinha é desse jeito, o irmãozinho é desse, não muda porque não quer, isso e aquilo, não. Vamos mostrar a solução. Jesus na palavra vai dizer que Ele veio para os doentes. Então Ele veio para mim e para você. Se você for perfeito, não estaria aqui, você estaria lá no céu, na glória do Senhor.
Amém? Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Geisiane, né? Daqui acho que 2 semanas é a nossa irmã que vai estar vindo aqui. Eu creio que Deus irá usar ela também para falar conosco. Que nós temos que fazer a vontade do Senhor. Logo, logo vai ser a das irmãs aqui, vai estar indo lá ministrar também. Então vai se preparando aí, amém? Quero estar dando os avisos. Quinta-feira agora é o 5º dia da campanha, né? Para quem não sabe, a campanha Uma Carta para Deus está sendo abençoada. Deus está usando grandemente, né, os preletores da noite. E quem vai estar vindo é o pastor Leandro, acredito que a igreja toda conhece. E ele pediu para aqueles que tiver uma caneta, traz uma caneta, que ele quer fazer algo aí, por ser uma carta para Deus. Ele falou para mim, né, mas eu vou pedir para vocês trazer, né, porque se eu for providenciar uma caneta para todo mundo aí, fica complicado. Então, quem puder, traz a sua caneta aí, que ele vai estar, durante a ministração dele, ele vai estar fazendo algo, amém? E eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Então não deixe de estar vindo, venha, chama mais outras pessoas para estar cultuando, que Deus, né, com certeza vai falar grandes coisas sobre, né, para cada um de nós, amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé, aleluias. Mais uma vez eu agradeço a Geisiane, a Michele por ter vindo, Deus abençoe vocês grandemente. Também agradeço nossa irmã Keila, né, juntamente com a sua filha, a Maria de Lourdes, seu esposo, Valdomiro. Volte mais vezes, é uma alegria poder receber visitante. A nossa irmã Andresa, né? Volte mais vezes também, né? É uma alegria para todos nós. Se não tiver ministério, fique conosco aqui, né? Porque com certeza a gente, né, sente mais alegre, mais, né, feliz por ter pessoas nos ajudando a fazer a obra do Senhor. Aleluias. Convidar o diácono Alcides para estar fazendo essa oração final. Aleluias. Ele quis ficar escondidinho ali. Aleluia, mas Deus, né, chamou, então tem que fazer a vontade do Senhor. Aleluia, e que Deus abençoe a vida de todos grandemente, tá bom? Como eu sempre digo, não falte os cultos, venha para a igreja simboliza um posto de gasolina, mas em vez de ser gasolina é palavra de Deus, né? E a palavra de Deus nos mantém de pé. Se nós não tiver palavra, né, se Deus não ouvir a voz de Deus, nós ficamos parados. Aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Estava escondido ali, não estava nem esperando, né? Mas o pastor pegou, né? Amém? Vamos estar orando. Quem sentiu que Deus falou com você nesta noite? Aleluia. Quem sentiu que Deus falou, dá um glória nesta noite. Aleluia. Sai nesta noite da ida para a tua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque o Senhor falou sobre 2 leprosos aqui. É Deus dizendo para você, você não vai voltar da mesma forma para a tua casa. Você vai voltar curado, você vai voltar limpo. Naamã desceu e mergulhou e foi limpo. O outro leproso falou, não, eu quero que Jesus me cura, e Jesus curou ele, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos estar agradecendo o Senhor nesta noite, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra poderosa, a qual o Senhor falou conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço porque eu pude sentir a tua presença nesta noite, ó Deus, leva cada um em paz à sua casa, guardando, protegendo e livrando de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.